tirar os nossos olhos daquilo que tantas vezes rouba o nosso coração e entregarmos tudo a Ele nessa manhã. Você pode cantar? Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Limpar as minhas mãos, purificar meu coração, eu ando em tudo que tu tens pra mim. Vamos encher este lugar com a nossa adoração. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu.
Você pode se render a Ele nessa manhã. Cante. Entregue tudo, tudo, tudo. Entregue tudo, tudo, tudo. Jesus, Jesus. Nós somos do Senhor. Eis-me aqui, em ti estou. Eu sou teu e tu és meu. Você pode cantar a minha vida não. Senhor Jesus. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Você pode cantar isso? Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Declare isso nessa manhã, mais que uma canção. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profunda busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Tudo a ti, meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Que o Senhor nos encontre nessa manhã. Você pode declarar, Pai. Pai, eu sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e nos faça, Senhor, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus.
não quero algo plastificado. Eu preciso mais que uma religião. Preciso de mudanças de hábitos, mais que um show de bonecos de plástico. Irmãos, nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre esse tema aí, religiosidade tóxica. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: Vês estas grandes construções? Não ficará sobre pedra que não seja, pedra sobre pedra que não seja derribada. Então nosso tema, irmãos, é esse ali, religiosidade tóxica. E basicamente eu quero conversar com você e identificar que nós encontramos esse tipo de religiosidade no universo gospel contemporâneo. Uma religiosidade que é danosa, uma religiosidade que é prejudicial. Por exemplo, nós vivemos uma espécie de imposição do mundo gospel no que diz respeito à música. A música cresceu tanto no Brasil, eu estou falando da nossa realidade, no cenário gospel, que hoje os cantores são quase deificados. Se um pastor disser algo que você discorda no templo, num culto, você vai discordar e falar assim: não, mas eu não concordo com o pastor nisso que ele falou. Mas se o cantor disser, ninguém pode questionar. Porque afinal de contas ele é inspirado, a letra que ele fez é inspirada. E nós colocamos quase que ao lado das escrituras uma canção gospel, irmãos, que é feita por um ser humano pecador igual a mim e a você. Nós vivemos uma realidade estranha na nossa nação, ao ponto de eu ler uma matéria, por exemplo, falando dos traficantes que estavam invadindo terreiros e destruindo no Rio de Janeiro, porque eles eram gospel, eles eram evangélicos. Estavam invadindo e destruindo terreiros de umbanda, de candomblé, no Rio de Janeiro por causa da sua fé. Uma fé que é danosa, uma fé que é prejudicial, uma fé que é destrutiva, uma fé que os de fora olham e dizem o seguinte: se isso aí é o evangelho que vocês conhecem, estou fora, isso aí eu não quero. Interessante, irmãos, porque às vezes nós não percebemos, e essa religiosidade gospel, que é cheia de jargões, por exemplo, e é vivida no contexto do trabalho. Se você, por exemplo, chegar no contexto do trabalho e falar assim: meu filho, você não está entregando nos prazos, desse jeito não vai dar, ele vai falar assim: está amarrado em nome de Jesus. Não é assim? E ele acha que ele usou a mandinga gospel correta para repreender o capiroto. Não, eu já falei a palavra-chave e agora está tudo resolvido. E de repente, irmãos, a gente percebe essa religiosidade tóxica, que ora tem feito algumas pessoas barganharem o evangelho e viverem uma graça barata. O cara acha que porque ele levantou a mão em um culto, agora ele é salvo e pode viver do jeito que ele quiser, porque isso foi profundo, os meus pecados, e eu continuo pecando para mostrar o quanto o sacrifício de Cristo foi profundo. Ou, irmãos, o contrário, uma religiosidade destrutiva também, que é baseada no mérito humano, que é baseada naquilo que a gente faz, e nós nos sentimos bem porque nós trouxemos um dízimo, nós nos sentimos bem porque nós ofertamos, nós nos sentimos bem porque nós batemos o cartão todo domingo no culto. Então, pastor, não, eu vou na igreja todo domingo, não é possível que Deus não vai me aceitar. E a gente acha que porque a gente está participando de certos rituais, vivenciando algumas coisas, a gente escuta a Cícera falando do sertão, e a gente tem a impressão de que quem alcançou a família lá fomos nós alcançamos juntos, e isso é meia verdade. É verdade no sentido que se você é um crente fiel e tem sido fiel, por exemplo, nas ofertas, você permite que esse trabalho aconteça. Se você é um crente fiel e tem dobrado seus joelhos e orado pelo avanço do reino de Deus, pelo avanço da obra missionária, de certa forma você participa, mas não pelo simples fato de estar aqui, entende? Uma religiosidade tóxica, mas que ela também é encontrada na universalidade da idolatria humana. Pastor, existe essa religiosidade tóxica na cultura evangélica? Sim.
Eu estou querendo dizer de gente que acha que está cumprindo todo o ritual e agora está tudo resolvido e que na verdade está perdendo seu tempo. Pastor, mas então estar lá fora é melhor do que estar aqui dentro? Não necessariamente, porque na universalidade da idolatria humana nós vamos encontrar religiosidade tóxica. O que eu quero dizer com isso? O ser humano ele é necessariamente adorador. E até quando nós deixamos de adorar, na verdade nós estamos adorando. Que é isso, pastor? Como assim? O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, eu já tive uma conversa com um ateu e num determinado momento ele me falou sobre a fé que ele tinha na humanidade. E eu terminei a conversa dizendo o seguinte para ele: puxa vida, você tem mais fé do que eu. E eu acho que ele entendeu que o ateísmo, irmãos, é uma matéria de fé. É uma fé diferente da nossa, mas é fé. É crer em algo que eu não posso provar. E aí fora, irmãos, as pessoas são religiosas. E elas então praticam os rituais, elas seguem normas, elas seguem padrões que são religiosos, mas que muitas vezes são escravizantes. A religião, irmãos, quando ela é dissociada da verdade do Evangelho, ela tem feito muito mal ao longo da história. Quando nós olhamos para o momento das cruzadas, da Inquisição, quando nós olhamos para algumas realidades até presentes. Não sei se você sabia, mas a realidade presente no Brasil, há alguns anos, séculos atrás, era de perseguição religiosa dos nossos irmãos na fé. Irmãos na fé que foram apedrejados no Brasil, irmãos na fé que foram jogados de um precipício no Rio de Janeiro, irmãos na fé que vieram para o Brasil anunciar Cristo, por causa de uma religiosidade tóxica, uma religiosidade tóxica que não consegue conviver com o diferente, com a crença que seja diferente. Eu digo, irmãos, que eu não tenho dificuldade nenhuma com qualquer crença. Se você veio aqui nessa manhã e você vem de uma família que te ensinou, que te criou numa outra crença, a minha dificuldade não é com essa crença, eu não vou ter dificuldade com você, apesar de eu não concordar com o que você pensa. Percebe a diferença? Não me incomoda, isso não me choca, isso não me tira a paz, porque aquilo que eu creio é maior do que isso. Não é suficiente para tirar a minha paz. Entende o que eu estou querendo dizer? A minha paz em Cristo ela é tão sólida que uma crença diferente não a abala. É isso que eu estou querendo dizer? Uma religiosidade tóxica não. Ela faz mal, ela escraviza, ela aprisiona. E eu preciso cumprir todo o ritual, eu não posso passar debaixo da escada, entende? E em terceiro lugar, irmãos, nós encontramos essa realidade também no texto aqui mencionado. A religiosidade tóxica nos tempos de Jesus. Nos tempos de Jesus, o que está acontecendo aqui basicamente é que aqueles que andam com Jesus e estão vendo tudo aquilo que Jesus está fazendo, estão agora maravilhados olhando para o templo de Jerusalém. Esse templo, irmãos, que foi construído de uma maneira muito especial. E eles então agora observam essa realidade e eles então ficam maravilhados com esse templo. O texto fala na sequência que eles caminham com Jesus e eles se assentam no Monte das Oliveiras de frente para o templo. E basicamente eles estão exaltando a cultura religiosa da época. Mas é essa cultura que se levantava o tempo inteiro contra Jesus. Era essa cultura que se colocava como inimiga do Evangelho. Era essa cultura religiosa que de certa forma contribuiria para a crucificação de Cristo. Uma religiosidade tóxica, ao ponto de em alguns momentos, alguns desses homens e mulheres, ouvindo o que Jesus diz, eles percebem que o que ele diz é verdade e eles ficam ainda mais incomodados, porque ainda que eles saibam que Jesus está dizendo é verdade, eles não estão dispostos a se submeter àquilo que Cristo está dizendo. Há uma religiosidade tóxica aqui no tempo de Jesus, e deixa eu te dizer uma coisa, em geral, Jesus combate essa religiosidade o tempo inteiro. Perceba que, em geral, quando Jesus está diante de um pecador, a mulher pega em adultério, a mulher samaritana, em geral, quando Jesus está diante de alguém que era flagrantemente pecador, como o caso de Zaqueu, Jesus ele é amoroso, o seu tratar é convidativo, é apresentando, irmãos, aquilo que o Evangelho propõe para transformar a realidade de alguém que vive escravizado pelo pecado. Mas quando Jesus se encontra com os religiosos que vivem essa religiosidade tóxica, o discurso de Jesus é duro. Num determinado momento ele entra no templo e diz o texto que ele pega um chicote, e com o chicote
ele derruba as bancas daqueles que estavam mercadejando as coisas dentro do templo. Irmãos, a religiosidade tóxica está aí, tem gente mercadejando a palavra de Deus dentro dos templos hoje. E nesse sentido, Jesus bate de frente contra essa religiosidade. E eu quero então, nessa manhã, te dizer o seguinte, que no entanto, não foi sempre assim. Deus criou o homem no estado de perfeição. E nesse estado de perfeição, Deus colocou no homem a necessidade do sagrado, da comunhão com Deus. Mas sabe o que acontecia, diz a Bíblia? Todos os dias, às 18 horas, tinha um cafezinho com pão de queijo e um bate-papo de Adão e Eva com Deus. Todo dia, na viração do dia, é o que diz o texto. Adão e Eva tinham um momento com Deus. Pensa que maravilha, que bênção. Todo dia, depois de um dia cansativo de trabalho, Adão, e era trabalho, viu, irmãos? Não era só tão cansativo quanto o nosso, né? O suor do rosto não existia. Mas Adão termina o seu dia de labor. E agora ele tem um momento de comunhão com Deus. Imagina que privilégio. Todos os dias. A Bíblia diz que Deus ainda diz para ele separar um dia para o descanso. E descanso ali não é só tirar o sapato, botar uma bermuda, ficar com a perna esticada, descansando e curtindo uma folga, um feriado. Não. A ideia ali era de usufruir da comunhão e da presença de Deus, que traz descanso para a alma, que refrigera a alma. Deus criou o homem nesse estado, irmãos. Esse é o ideal de Deus para o homem, mas por causa da queda, essa realidade foi quebrada. Por causa da queda, o homem então é posto para fora do jardim. E o homem agora, diz as Escrituras, ele quer colocar a criatura no lugar do Criador. Há uma necessidade de adoração. Mas como o coração do homem agora é centrado em si mesmo, ele busca criar divindades que o sirvam. Ele busca criar formas de adoração, mas que na verdade adoram a si mesmo. É o santo que eu criei para me dar um casamento. Na verdade, o santo existe para quem? Para quem vai se casar. E é o donativo que eu distribuo para aliviar o karma. O karma de quem? De quem dá. E a religiosidade humana, então, ela se forma em torno da idolatria do próprio coração. Essa é a realidade pós-queda. Mas Deus, na sua infinita graça, Ele escolhe se colocar novamente em contato com o homem, em aliança, e prover uma forma de que o homem tenha novamente comunhão com Ele. Ele provê redenção para o coração do homem, para que ele possa novamente adorar quem merece e deve ser adorado, e se satisfazer nele. O coração do homem é insaciável, e essa saciedade só é encontrada quando ele se encontra com Deus. É isso que diz as Escrituras. Olhando para esse texto então, irmãos, que nós lemos, e nós vamos citar aqui um pouquinho mais do texto, nós encontramos então algumas inversões de valores que são produzidos por essa religiosidade tóxica. A religiosidade tóxica, ela nos conduz a inverter alguns valores da vida. Quero te apresentar o primeiro. As coisas passam a ser mais importantes do que as pessoas. Verso 1 a 4 diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse: vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Basicamente aqui então, irmãos, esse cenário que eu já narrei, eles estão diante da beleza, da imponência do templo de Jerusalém. Um templo que era feito de mármore branco, bordejado de ouro. Imagina olhar para um templo desse. E em geral esse tipo de construção dá a impressão de algo maior, de transcendência. E o homem olha para essa realidade e ele pensa: agora naturalmente eu tenho conexão com Deus. Mas o que acontece é que essa realidade do templo, ela subverte a ordem natural das coisas, ela inverte o valor, e as coisas agora passam a ser mais valorizadas que as pessoas. Jesus é perseguido, irmãos, Jesus vai ser crucificado, porque as pessoas são menos importantes do que as coisas. Quem é ele para vir aqui mexer na nossa estrutura religiosa? Quem é ele para vir aqui desafiar a nossa maneira de cuidar daquilo que nós temos? É interessante, irmãos, porque essa realidade tem se feito presente ainda hoje, às vezes dentro do cenário de algumas igrejas evangélicas. Sabe o que a Bíblia diz? Que Jesus tabernaculou entre nós.
Sabe o que é isso? É o próprio Deus se fazendo presente. Aonde? No templo, no santuário terrestre. Senhor, é no templo de Jerusalém que se deve adorar ou em Samaria? Olha, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para serem seus adoradores. E deixa eu te dizer mais, Ele não só tabernaculou entre nós, Ele tabernaculou em nós. A Bíblia diz que nós somos o santuário de Deus. É por isso, meu irmão, que as coisas vêm em segundo plano. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Porque pessoas são o alvo do amor de Deus. Deus não entregou o seu filho por coisas. Deus entregou o seu filho por pessoas. Meu irmão, cuidado, viu? Para que você não faça essa inversão de valores na sua casa e revele a idolatria do seu coração. Um carro que vale mais do que um filho, intocável, não põe a mão. Uma casa que é assim, né? O marido às vezes se sente mais à vontade no boteco do que dentro de casa, porque afinal de contas as coisas aqui em casa são muito bem cuidadas. Que Deus te dê a graça de cuidar muito bem das pessoas, mais do que das coisas, em nome de Jesus. Pegou aí a dinâmica? Então, irmãos, em primeiro lugar, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe essa realidade. J.C. Ryle diz o seguinte: nós devemos aprender dessa solene profecia de Jesus, que ele vai contar aqui na sequência, aliás, que ele contou aqui nessa abertura, que a verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios de adoração pública, mas na fé e piedade de seus membros. Irmãos, foi um ano de muitas vitórias administrativas, institucionais para Betel. Mas sabe qual que é a minha maior vitória? É quando eu vejo a família que é restaurada pelo Evangelho. Pode não ter dinheiro, irmãos, é por isso que eu não sofro. Pastor, e se a pessoa deixar de dar o dízimo, irmãos, a gente vai seguir do mesmo jeito, viu? Talvez vai cortar uma despesa aqui, outra ali, um investimento aqui, outra ali, mas nós vamos servir ao Senhor do mesmo jeito. Vamos perder o privilégio de participar da obra, mas vamos servir do mesmo jeito, irmãos, do mesmo jeito. Sabe por quê? As pessoas são mais importantes do que as coisas. Precisar, irmãos, a gente sai daqui e vai reunir na praça. Ou não? Igreja só quando reúne em quatro paredes? Entende o que eu estou querendo dizer? Amém? Que Deus te dê a graça, meu irmão, de vencer essa inversão de valor. Você não vive uma religiosidade tóxica, que valoriza mais as coisas do que as pessoas. O seu tempo dedicado ao trabalho e às coisas revela um pouquinho do estado espiritual do seu coração nessa questão. Segundo lugar, segunda inversão de valor da religiosidade tóxica. As pessoas mais valorizadas do que Deus. Olha o que diz o verso 5 ao 9 aí. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós mesmos de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Aqui, sabe o que o texto está dizendo? Que levantaria no seio dos irmãos, no meio da igreja que Jesus está edificando, pessoas que começariam a deturpar a fé. A religiosidade tóxica, ela está tão entranhada na alma humana, que gente viria para esse contexto que nós estamos, e entranhado por essa religiosidade tóxica, ele trabalharia para fazer com que outras pessoas fossem alcançadas com essa religiosidade tóxica e fossem transformadas nesse sentido. Ele faria um serviço às avessas do Evangelho. No meio de vós, muitos virão e enganarão a muitos. Mas sabe por que eles enganam? Porque os nossos ouvidos estão mais atentos às vozes deles do que à voz de Deus. Sabe por que eles enganam? Porque muitas vezes o nosso desejo de agradá-los é maior do que o desejo de agradar a Deus. Irmãos, guardem uma coisa, viu? Uma religiosidade tóxica é aquela que coloca Deus abaixo do homem. E a Bíblia diz que é o contrário. Por causa de Jesus, irmãos, eu já perdi a amizade, viu? E perco de novo se precisar. Por causa de Jesus eu já perdi o apreço. Poxa, eu te considerava tanto.
Se for por causa de Jesus, eu estou disposto a ser entregue aos tribunais. Jesus está encorajando os seus discípulos, dizendo: olha, uma religiosidade saudável vai levar vocês a serem perseguidos. Pode ficar preparado, viu? E em geral, irmãos, toda vez que nós nutrimos uma religiosidade saudável, de alguma forma, nós seremos perseguidos, porque a nossa religiosidade incomoda aqueles que vivem uma religiosidade tóxica. E nós não podemos, irmãos, inverter esse valor. Deus precisa ser tido na mais alta estima. Deus precisa ser temido sobre todas as coisas. Irmãos, nós estamos caminhando, viu, cada dia mais para uma geração de crentes sem temor. Gente que diz que conhece a Deus, gente que diz que conhece o Evangelho, mas vive como um verdadeiro demônio. E aliás, às vezes nos púlpitos das igrejas, pregando um Evangelho que não alcançou e transformou a própria vida, anunciando um Jesus que não conhecem. Irmãos, longe de nós essas coisas. Jesus está advertindo os seus discípulos: cuidado, porque essa realidade ela vai permanecer assim. Nessa esfera do mundo caído, irmãos, as coisas continuam assim. E às vezes no meio de nós, pessoas que se dizem nossos irmãos e nossas irmãs, trabalharão para nos afastar de Deus. Cuidado, meu irmão. Valorize mais a Deus do que as pessoas. Uma solidão de homens na presença de Deus vale muito mais do que uma multidão de amigos, como diz o cantor, sem a presença de Deus. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Foi o que disse o salmista no Salmo 84. Amém? Valorizar a Deus mais do que as pessoas. Basta uma viagem pelas redes sociais, irmãos, para a gente saber o quanto nós somos odiados, viu? Talvez você está aqui dentro da igreja e você acha assim: não, o povo hoje gosta de crente. Talvez você está dentro de um ambiente que você é valorizado. Pastor, então, irmãos, aqui eu sei que está todo mundo o tempo inteiro: ô pastor, aniversário o pastor ganha mais presente que todo mundo. A igreja ama, a igreja cuida, a igreja se importa. Irmãos, isso é uma bênção. Basta sair lá fora e dizer em qualquer lugar que eu vou que eu sou pastor. Eu vejo os olhares de reprovação. Espero, irmãos, que continue assim, no sentido em que, se for pela minha fidelidade ao Deus que eu sirvo. Entende? Uma religiosidade tóxica é aquela que inverte mais esse valor. As pessoas sendo valorizadas mais do que Deus. E para a gente terminar, em terceiro e último lugar, terceira inversão de valores da religiosidade tóxica. A falsa esperança religiosa é mais valorizada que a verdadeira esperança cristã. No texto aqui, irmãos, eu não vou ler o restante, porque a gente leria todo o capítulo, mas basicamente Jesus agora vai começar, ele já está falando um pouco sobre isso, mas vai aprofundar o seu ensino a respeito da sua segunda vinda. Jesus ele vai enfatizar para os seus discípulos que ele voltará para buscar a sua igreja. Nesse contexto, irmãos, para você ter uma ideia, eu fui pesquisar sobre isso, eu descobri que nós temos em todas as escrituras cerca de 300 referências à primeira vinda de Cristo. 300 profecias acerca da primeira vinda de Cristo. Olha que coisa, irmãos, profetas, homens que viveram séculos de distância um dos outros, mas anunciaram a vinda de Cristo, cerca de 300 profecias. Mas leva essa aí para casa. Nós temos cerca de 2.400 referências à volta de Cristo. Quase 10 vezes mais. Se algo que é fato e concreto para um cristão é que Cristo voltará. Se algo concreto para nós é que um dia todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Aqueles que estão em Cristo, diz as Escrituras, já estão julgados e absolvidos pela graça de Deus. Interessante, irmãos, que nesse cenário Jesus está advertindo os seus discípulos contra um perigo, mais um perigo da religião tóxica, que é o conforto, o sentimento de paz que não é gerado pelo Espírito Santo, que não é gerado pela conversão, que não é gerado pela verdade do Evangelho. Quantas pessoas estão buscando na religião um ópio, algo para amenizar o seu sofrimento, o seu sentimento de culpa? Na verdade não há arrependimento, há remorso. Na verdade não há conversão, há adesão.
E de repente uma falsa esperança religiosa é colocada no lugar da verdadeira esperança cristã. O que isso significa? A esperança de que eu sou aceito por Deus porque eu cumpro alguns rituais. Sabe o que a Bíblia diz? Que não há nada que nós façamos que nos coloque novamente em comunhão com Deus. A nossa religiosidade é completamente contaminada. Mas é nesse cenário que a Bíblia anuncia a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, dizendo que Ele é a esperança de transformação das nossas vidas, Ele é a ponte, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Isso significa que com Jesus eu posso ter comunhão com Deus, eu posso experimentar uma religiosidade saudável, eu posso experimentar agora o que é uma genuína adoração. A religiosidade tóxica, irmãos, ela vive só do ritual, entende? Só do que é da aparência, só do que é do lado de fora, para trazer uma certa paz, uma certa segurança. Mas Jesus tem algo melhor para nos oferecer. A genuína esperança do Evangelho. Sabe qual é a genuína esperança do Evangelho? É a esperança que não é baseada nem no Bolsonaro nem no Lula. E nem qualquer outro. Ah, pastor, estou muito decepcionado. Eu estou pedindo ao Senhor para me levar. Cuidado que pode te levar para outro lugar, viu? Porque se a sua esperança é posta no homem, a Bíblia diz que você é maldito. Sabe o que significa a palavra maldito nas Escrituras? Alguém que é odiado por Deus. Está lá em Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, seja ele que homem for. Mas se a sua esperança é depositada em Cristo, sabe o que a Bíblia diz? Vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter terremoto, guerra, homem se levantando contra homem, nação contra nação, e então virá o fim, mas não é o fim. É interessante, irmãos, porque há uma beleza nessa expressão. O fim aqui, na verdade, é o começo. É o fim do sofrimento. É o fim dessa realidade que nós vivemos, marcada pelo pecado. Mas é o começo de uma nova realidade. A Bíblia diz, irmãos, que aí nós viveremos na plenitude a genuína religiosidade saudável. Estaremos assentados à mesa para tomar a ceia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu te falar um negócio, viu? Se você não entendeu ainda. É o Cristo ressuscitado. Deus homem vai se assentar à mesa conosco. E nós vamos comer do pão e beber do cálice. E vamos celebrar o Cordeiro, irmãos. E vamos adorar por toda a eternidade. Pastor, nós vamos ficar cantando lá? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo, não. Nós vamos ter muita festa. Nós vamos ter muita diversão. Nós vamos ter muita alegria. Sabe por quê? Porque essa é a realidade do reino de Deus e da nova vida que Deus tem preparado para nós. A religiosidade tóxica, ela satisfaz o coração do homem aqui, mas ela não o garante para a eternidade. Mas, irmãos, aquilo que Jesus Cristo propõe para nós é uma religiosidade saudável. Ela é baseada numa só convicção, de que Cristo é o Senhor e que nós somos seus servos e seus adoradores. E como resultado, irmãos, nós recebemos a promessa de uma esperança que é maior do que todas as coisas. Vai passar, irmãos, vai passar. Um dia não vai ter decisão nenhuma de homem algum desse mundo que vai te decepcionar, viu? Porque nós estaremos plenamente na presença do regente do universo. Irmãos, que alegria saber que eu espero estar lá, viu? E que você esteja comigo. Que alegria saber dessa verdade, viu? Em nome de Jesus. Amém? Uma religiosidade tóxica afasta o homem de Deus. Uma religiosidade saudável transforma o coração.